Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que bem. Então, hoje nós vamos falar sobre as estratégias de sobrevivência. Os seres vivos, eles fizeram várias adaptações para conseguirem sobreviver no meio ambiente sem que eles sejam ameaçados pelo esse meio ambiente e até mesmo por predadores. E como que eles fazem isso? Eles usam estratégias que são a camuflagem, o mimetismo e as peçonhas. O que é a camuflagem? A camuflagem é um mecanismo que possibilita ao ser vivo ele se misturar ao ambiente, que é o caso do urso polar. Ele tem a pele branca como a neve, então ele fica lá misturado lá no meio da neve. Os predadores ou os caçadores não conseguem distinguir eles da neve, e aí é isso que a gente chama de camuflagem. Como também alguns insetos que ficam verdes, que são verdes, né, e ficam perto das folhas e a gente não consegue distinguir. O bicho-pau, por exemplo, que ele é da cor do tronco, ele fica lá no tronco da árvore para poder se confundir. Então, e para que isso? Para justamente eles não terem, serem confundidos com o ambiente, não terem a possibilidade de serem caçados, de serem ameaçados por algum predador. Outro tipo de adaptação, de estratégia, também uma adaptação, é o mimetismo. O mimetismo é quando os seres enganam os predadores, fazendo com que eles pensem que aquele animal é perigoso. Quer ver um exemplo? É da cobra coral. Existe a falsa coral, que não tem veneno, e tem a coral verdadeira, que tem veneno. A falsa coral ela é bem parecida. Para quê? Para enganar os predadores. Então os predadores não vão chegar próximo porque tem medo de ser envenenado. Isso aí é o mimetismo, né? Que eles enganam os seres, né? Os predadores, para poder afugentarem esses predadores. Eles têm características semelhantes aos seres que são peçonhentos, que são venenosos. Tem o caso também da borboleta coruja, que parece que tem 2 olhos nela. Então os predadores acham que é uma coruja e acabam se afastando da borboleta, tá? Tem o caso também de substâncias tóxicas ou venenosas que são produzidas por algumas espécies de anfíbios, que é o sapo, né, por exemplo, que ele tem uma substância venenosa na sua pele. E também, além disso, às vezes eles têm cores muito chamativas, que faz com que o predador também se afaste, porque eles reconhecem que quando a coloração é muito forte, é que tem algum veneno presente ali. Então eles se afastam e aí eles ficam livres dos predadores, tá? Tem plantas também que são também plantas venenosas, que elas liberam a substância venenosa também para se defender dos predadores. Uma planta também tem predador? Tem animais que comem plantas. Então um modo de afugentar esses animais é tendo essas substâncias tóxicas aí que vão acabar afastando esses animais. Existem aranhas também que se fingem de mortas para o predador perder o interesse nelas. Tem umas que simulam até ferimentos porque o predador pensa assim, já está ferida, não é presa boa, né? Já está apodrecendo, aí eles não querem mais. Então, aí eles vão falar, nossa, eles são capazes de são. Tudo isso é para se defender, né? Para perpetuar essa espécie aí. Outra estratégia de reprodução, de sobrevivência, é a reprodução. Porque se os seres vivos não se reproduzirem, eles vão se extinguir. E nessa batalha aí para reprodução, os seres sempre procuram um parceiro forte. E quem escolhe o ser é a fêmea. Por isso que geralmente são os machos que têm a plumagem, no caso de aves, né? O caso do pavão. O pavão que tem a plumagem bonita para atrair a fêmea. No caso dos pássaros, os pássaros que têm o canto mais bonito para atrair as fêmeas. E elas vão sempre escolher aquele que é mais bonito,
mais forte. No caso do leão, por exemplo, é o leão mais bravo, mais forte, que vai ser o dono de uma manada. Para quê? Para poder ele gerar filhos também tão fortes quanto eles. Porque a reprodução é para poder perpetuar espécies boas, né? Espécies fortes para serem resistentes e não se extinguir a espécie. Que se elas se ligarem a parceiros que já têm alguma deficiência, alguma dificuldade de sobrevivência, elas vão gerar filhos idênticos. E aí, então, que vantagem teria a reprodução, certo? Existe também a estratégia de alimentação. Alguns seres, eles procuram se alimentar, né, procuram alimentos diferentes, alimentos de diferentes tipos, para poder ter uma alimentação, uma quantidade de alimentação maior, porque isso também facilita a sobrevivência. Alimentação, água, o hábitat, né, tudo isso é importante para que o animal consiga realmente sobreviver, tá? Tem aqui até um caso aqui de uma aranha que ela captura suas presas com a teia. Os animais ficam presos ali naquela teia ali, e aí eles ficam presos, se tornam uma presa fácil, e aí elas se alimentam normalmente. E existe também as estratégias para a manutenção da temperatura. Então nós temos aí o caso aí dos ursos polares, que tem uma camada adiposa. O que é a camada adiposa? Já seria uma camada de gordura muito grossa embaixo do pelo, para poder suportar as temperaturas tão baixas. Como também temos o camelo, que ele é capaz de ficar vários dias sem beber água, porque ele tem um reservatório de água natural, para poder, igual o cacto também, para poder sobreviver em climas muito quentes. Então, tanto que temperaturas muito altas ou muito baixas, os seres, tanto plantas quanto animais, eles desenvolvem adaptações, né, que a gente pode chamar de estratégias também, para a sobrevivência. Qual a importância disso? É a perpetuação da espécie. Porque se eles conseguem sobreviver assim, eles conseguem perpetuar a espécie. Então, essa espécie não será extinta. E vocês vão fazer as atividades da página 51 e 52 sobre esse assunto, tá bom? Ó, beijinhos. Até a próxima aula.